Amigos queridos, nós estamos fechando a nossa temporada sobre os 7 pecados capitais, navegando no caos em meio a uma era de confusão moral. A palavra pecado tem a sua origem na língua grega, num termo amartia, que significa literalmente errar o alvo. A palavra aparece 221 vezes na Bíblia, indicando claramente o que a Bíblia entende ser o problema central do ser humano e da humanidade. Por isso, os 7 pecados capitais descrevem mais do que atos pecaminosos e atitudes erradas. Eles descrevem a condição humana que se desconectou do Criador. Os 7 pecados capitais são orgulho, inveja, raiva, preguiça, avareza, glutonaria e libertinagem. Como eu disse, esse é um retrato, não é apenas uma lista de pecados, mas é o retrato de uma condição, de uma humanidade e de vidas humanas que erraram o alvo. A desconexão do Criador nos afetou grandemente e estragou todas as coisas. Nós transformamos o trabalho em um sacrifício e transformamos o amor numa forma de usar e abusar do outro. A comida, que é uma boa dádiva do Criador, se tornou uma geradora de doenças e assim por diante. Tudo isso começou lá no início da história, e há um episódio na história de Israel que nos ajuda a entender o drama da humanidade. O povo de Israel foi escravo no Egito por mais de 400 anos, com muita opressão e sofrimento. Deus viu o seu sofrimento e decidiu libertá-los da escravidão. E Deus chamou um homem para liderar a libertação, Moisés. E Moisés perguntou a Deus: quando eu for falar para o povo que um Deus me chamou para tirá-los da escravidão, e eles perguntarem que Deus é esse, o que eu devo responder? E Deus disse: diga a eles, eu sou, vai libertar vocês. E o povo foi liberto da escravidão com muitos milagres e sinais. Mas aí aconteceu uma tragédia. Israel decidiu andar sobre as próprias pernas e inverteu as coisas. Essa, meus amigos, é a raiz de todos os nossos problemas. Esse é o pecado original. Por isso a palavra pecado aparece 221 vezes na Bíblia. Por isso a nossa cultura vai pouco a pouco deixando a palavra pecado de fora do nosso vocabulário, justamente porque ela aponta para o problema para o qual nós não queremos olhar. O pecado afetou o nosso corpo e as nossas emoções, nosso alimento e nosso trabalho, tudo. Nosso falar e o jeito como lidamos com o dinheiro. E se a gula é uma forma distorcida de amor próprio, a libertinagem é a idolatria do sexo. Perceba, todas essas coisas que eu acabei de mencionar são coisas boas da criação de Deus, que foram distorcidas e transformadas em ídolos. A libertinagem é a idolatria do sexo. Ela pode aparecer de formas muito diferentes, como promiscuidade, como pornografia, como adultério, como incesto, sedução, prostituição, estupro. Mas a pergunta é, por que a libertinagem está entre os pecados capitais, entre aqueles pecados que estão na cabeça, entre os principais? É que a libertinagem é um pecado da carne e que pode corromper, melhor dizendo, o espírito,
corromper o espírito e contaminar toda a carreira humana. Veja a sabedoria da Bíblia. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Para a sabedoria da Bíblia, o casamento é santo e o sexo também é santo. Assim sendo, não se concebe casamento sem sexo e também não se deveria conceber sexo sem casamento. O sexo é naturalmente bom e faz parte da boa criação de Deus. Não é o ato civil nem o religioso que formaliza o casamento. Isso acontece no momento do ato sexual. O ato sexual faz dos envolvidos uma só carne. Isso significa, levando isso ao pé da letra, que se alguém teve relações sexuais com 10 pessoas diferentes, 10 casamentos, 10 divórcios. A libertinagem, como pecado capital, meus amigos, aponta para pelo menos duas situações. Uma fora do casamento e a outra dentro do próprio casamento. O problema está justamente na distorção da boa sexualidade, como eu disse, tanto fora quanto dentro do casamento, transformando o ato sexual em algo sem amor. Os antigos gregos tinham uma palavra para expressar isso e que foi incorporado pela linguagem bíblica. A palavra é porneia, da qual surgiu a palavra pornografia, mas que se refere a toda e qualquer perversão da sexualidade, não apenas ao adultério. Davi foi o mais poderoso de todos os reis de Israel em toda a história. Ele tinha diversos filhos com diferentes mulheres. O primogênito se chamava Amnon, filho de uma mulher chamada Ainoã. Ele tinha também uma filha chamada Tamar e sua mãe se chamava Micaia. Amnon passou a sentir uma atração sexual forte por sua irmã. Fingindo-se doente, ele convenceu seu pai a fazer Tamar cuidar dele e ele a violentou sexualmente. E depois sentiu desprezo por ela e literalmente a pôs para fora de casa. Caso típico de porneia. Além de um interesse doentio pela irmã, no fundo, o único interesse era ele mesmo, o seu prazer e nenhum amor ou interesse pela outra pessoa. Assim são muitas relações sexuais. O único interesse está em si mesmo e nenhum pelo outro. E isso é o que acaba transformando o outro no mero objeto do meu interesse, do meu prazer. Mas também nas relações sexuais lícitas, dentro dos casamentos, pode haver perversões. Nos casamentos, a libertinagem acaba sendo mais sutil. Quando, por exemplo, não se busca uma experiência de prazer compartilhada, mas o outro é transformado em objeto que eu uso para o meu prazer apenas. Ou sempre que um dos cônjuges obriga ao outro a fazer o que ele não quer. Há muitos estupros físicos e emocionais nos casamentos. A pornografia é a porta de entrada dos abusos sexuais. A falta de compromisso com o outro e todas essas coisas desumanizam, distorcem a boa criação de Deus. E a relação de dois corpos que se amam é reduzida a dois objetos que se encontram e depois se descartam. O problema é que nós vivemos em uma cultura obcecada pelo sexo. Tudo é sensualizado. O vestuário, a aparência física, o estilo de vida.
Em nossa cultura, as crianças são sensualizadas muito cedo. Maquiagem, vestimenta e assim por diante. Nas capas de revista, nos romances, nas novelas, nos filmes, há uma expressão da sexualidade que chega a ser grosseira. Já dizia Aristóteles, não existe adultério com a mulher certa, no tempo certo e da maneira correta. Isto é simplesmente errado. Meus queridos amigos, não era para ser assim no projeto original do Criador. Jesus propõe algo completamente diferente. Jesus propõe uma sexualidade saudável, plena, feliz, completa e complementar, onde haja compromisso, não apenas o compromisso de carne, mas um compromisso de alma de duas pessoas. E essa sexualidade, ela só pode nascer ali, onde o Espírito de Deus envolve toda a nossa existência. É por isso que Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Somente um coração que foi, na sua essência, purificado, transformado pelo Espírito de Deus, tem oportunidade de experimentar uma relação sexual e uma vida sexual plena, completa, feliz e verdadeiramente complementar. E usando uma ilustração singela, este é o resultado de uma vida na presença de Deus. Uma vida na dependência de Deus. Reflita sobre isso. Essa é a proposta e essa é a oportunidade que Deus está dando para você. Vamos falar com Deus? Senhor, muito obrigado por essa caminhada nessas últimas semanas, onde refletimos sobre os pecados capitais. Refletimos sobre o que o ser humano é capaz de ser e se tornar e fazer quando ele está longe de Ti, Senhor. Nós confessamos, Deus, que precisamos de Ti, do Teu Espírito Santo em nossa vida, que nos transforme, que nos mude, que faça de nós novas criaturas. Por isso que nós pedimos, Senhor, transforma as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.